por uma fisionomia. Entendi. É que vê aquela mensagem, né, que está gravando. Então, nós temos no contrato que fizemos, né, na assinatura que nós fizemos com esse provedor chamado Omeca, que também é o próprio método, né, de construir essa biblioteca digital, nós temos dois endereços. O cvx.omeca.net, que eu coloquei no chat. Espero que tenha aparecido aí. Boa Então, noite. boa noite. E nós temos o TEOS, né, de de artigos de periódicos, também dentro do mesmo provedor, que é omeca.net. Então, eu vou começar mostrando muito rapidamente o TEOS, porque o nosso objetivo aqui é conhecer a biblioteca digital da CVX. Todas, só para entender, é o mesmo contrato, é o mesmo aplicativo, só que como tinham duas fisionomias, né, dois endereços, um deles virou um serviço, que é bastante utilizado por estudantes de teologia. Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela para apresentar rapidamente mesmo o TELS. Osmar, uma dúvida. A gente tem Pois que não. acessar juntos aqui para ir vendo contigo? A gente Não, acessa eu também? vou mostrar na tela agora, Ok. tá? Então, essa é a página inicial da nossa biblioteca digital. A gente já vai voltar nela, porque eu vou apresentar esse outro, porque ele é pouco falado e acaba que pouco conhecido. Então, TEOS são textos de religião e teologia. O que é que ele faz? Ele vai no endereço das diversas revistas de religião e teologia que foram indicadas para ele dentro, né, da programação aqui dessa biblioteca digital, e ele captura os metadados, né, aquela descrição dos artigos de periódicos de diferentes revistas. Que revistas são essas? A gente vê, então, nas coleções. Então, uma biblioteca digital, no formato como a gente está apresentando esta, elas se organizam basicamente em coleções e itens. Coleções são os grandes agrupamentos. Por exemplo, numa biblioteca física, seriam os andares, seriam as especialidades, né, a biblioteca de artes. Então, ali você vai encontrar todos os assuntos referentes, todos os livros, publicações, revistas, às artes. No nosso caso, neste aqui especificamente, as coleções equivalem aos títulos das revistas. É um modo também de organizar. Então, a revista, por exemplo, Perspectiva Teológica, né, que é uma revista dos jesuítas. Depois eu vou explicar também. Vou ver as coleções aqui de volta, é melhor. Cada revista, dentro dela, vai ter itens que são os artigos. Então, vou pegar um qualquer aqui, estudos teológicos. E aqui tem diversos itens. Tá? Aqui é uma revista luterana. Então, eu clico aqui, cheguei no artigo. Eu gostei, quero acessar. Eu vou, então, no link. No caso aqui, eu vou abrir. Não vou abrir aqui não, porque não vai aparecer, mas se eu abrisse, ele ia me dar o artigo inteiro. Então, só para a gente não se perder muito aqui, TEOS é um serviço que a CVX presta, ela é atualizado constantemente de artigos de periódicos de religião e teologia, principalmente em língua portuguesa e em espanhol. Eventualmente, uma revista só dos jesuítas, que é em língua inglesa. Ok? Então, Osmar, é como se fosse sim. uma grande base de referência, de índice de referência, né? De Onde a gente referência, mas pega que leva ao artigo completo. isso, que lhe dá o link para o artigo completo. Então, o pessoal que está Isso, fazendo homagens, está fazendo um curso exato. de teologia, religião,
especializações, ela é muito indicada para isso, né? Exato, porque ela é atualizada constantemente. Então, você vai ter artigos que estão disponíveis online, né, pelo sistema de revistas eletrônicas. Vou dar um exemplo aqui de pesquisa, né? Humor. Então, essa é uma pesquisa bem simples, só que na caixinha, e ele vai me retornar o que tem sobre humor, ok? Esse primeiro Gilda levantou aqui, a mão. Ele pode Gilda. esperar. Pode terminar, Osmar. Depois eu Tá. pergunto. Então, Teologia do Riso. É um artigo. Ah, de quando é? Vamos ver aqui a descrição, né? Ah, olha, de 18, tá? Quem publicou? Editora PUC de Minas. Onde? Na revista Horizonte, que é a revista de estudo de teologia e ciência da religião. Tá? Dependendo do que a pessoa quer fazer com esse artigo, por exemplo, para mim, 2018 está numa atualidade legal, e principalmente num tema mais raro como esse, teologia e religião, né? Mas há outros que querem fazer um recorte mais baixo. Então, depois a gente mostra como fazer uma pesquisa de um ano em diante, tá? Como em outras bases. Tá? Então, só para a gente... Gilda, então, eu queria só mostrar mesmo o que é, então, uma coleção de artigos de revistas atualizadas constantemente e que versa sobre religião e teologia, em língua portuguesa e espanhola principalmente. Gilda, pode perguntar. Não, é só que você disse que é um serviço que a CBX presta. Isso é divulgado, as pessoas acessam mesmo, legal, que é muito bacana. É só para saber. Você falou, tem artigos em língua portuguesa, em língua espanhola, acho que para a CBX da América Latina. Enfim, é muito interessante isso, né? Eu não sei se as pessoas têm conhecimento desse trabalho da CBX Brasil. É isso. Exato, a gente está fazendo essa reunião hoje nessa perspectiva, né? Já tem já algum tempo esse desenvolvimento, o Carlinhos e eu, que começamos. No Magis 6, como eu estou também servindo lá, Uhum, eu coloquei link dentro dos recursos didáticos, coloquei um link para cá e sei que algumas pessoas utilizam, legal. né? Nas minhas idas e vindas, eu sei que há estudantes, né, de seminários religiosos e Sim. tal que utilizam, mas de fato precisa de uma Divulgação, né? divulgação maior. E tem um problema, que é Legal. um problema técnico que é muito grave nas revistas eletrônicas nesse domínio, né, de teologia e religião. É o pouco cuidado editorial, sabe? Às vezes eles erram o Sei. endereço, eles não cuidam bem dos metadados, às vezes a gente captura muito lixo, mas enfim, são as limitações editoriais, porque o sistema ele puxa Uhum. aquilo que eles deixaram a gente puxar, tá? Mas é muito rico, né? Vou colocar outro Imagino. exemplo aqui, é, aqui está ótimo porque está aparecendo também as minhas. Vocês não estão vendo? Ah, não estão vendo, não, né? Que eu clico aqui, aparece todas as minhas pesquisas. Porque eu estou na biblioteca hoje, aqui no Senado, né? Que eu não deu tempo de sair. Então aparece aqui minhas pesquisas. Mas vou colocar juventudes. Mudou aí para vocês? Juventudes e evangelização, apresentação, é isso que vocês estão lendo? Sim, Tá, está aparecendo Bruno. para a gente. Isso. Tá. Então é isso, gente. É um repositório de artigos de periódicos e que não é que a gente alimenta, a gente colocou um plugin e ela vai lá e captura nas revistas que a gente indicou e ela traz os últimos artigos publicados. Agora nós vamos para a nossa biblioteca digital CVX. Como é que a gente chega lá? É CVX, né? Digita cvx.omeca.net. Osmar, eu já fiz o Sim, teste. Se a senhor. gente botar no Google, que o pessoal gosta, virou a grande respondedor de tudo, se botar no Google CVX Biblioteca Digital, é a primeira ou segundo endereço. Beleza, então vamos já fazer aqui. Então, gente, vamos lá. CVX, Biblioteca Digital. Não podem mais se queixar de que fica difícil de achar. Biblioteca Digital CVX.
certo? Vamos nessa. É o primeirão mesmo, né? Para mim foi o primeiro. Eita, que isso? Era a segunda? Era a Não, porque segunda, daí também Janete. os dois servem, os dois Aqui servem. está Aí entrando vai, pelo site, e aí entra direto. é, Nesse segundo entra direto. Que vai nos dois. susto! Meu ficou feio. É, Mas é isso, né? O segundo. Então vamos lá. Vamos passo a passo. Porque assim, todo mundo quer pesquisar, vai sempre ter a caixinha tentadora aqui de fazer a pesquisa, tá? Isso aqui não tem problema não, tá? Tanto que o primeiro exemplo é um país muito querido dos hermanos. O que é que aconteceu na Argentina? Então, ele vai me dar o resultado, principalmente, né, o documento final da Assembleia Mundial de 18. E aqui outros textos, né, onde menciona-se a palavra Argentina. Uma coisa, gente, foi a grande vantagem dessa biblioteca. Ela não pesquisa só nos campos que a gente descreveu, né, título. Em geral, nos catálogos de biblioteca, você pesquisa com limitações, né? No autor, no título, na editora, né, no assunto, etc. Aqui, o PDF que é colocado, porque a gente trabalha com o documento inteiro, ele é automaticamente indexado. Então, qualquer palavra que esteja no documento, no conteúdo, ele vai localizar. Então, isso é uma grande vantagem para a gente achar. E se pesquisar entre aspas, vai também localizar. Então, às vezes, a gente lembra de um trechozinho do documento, mas não lembra que documento foi, né? Então, isso aqui ajuda, tá? Mas tá, antes de entrar na pesquisa... Oi, pois então, não, Osmar, quer Carlinhos? dizer que essa busca já vai ler os documentos para mim Ele e vai no pegar conteúdo, trechos ler. Isso. tá? Vamos pegar, por exemplo, uma das nossas dimensões que, oh meu pai, os eixos, né? Juventude, eu já coloquei aqui, globalização e pobreza, uma expressão que tem num dos documentos, nessa estrutura, não é? Então, espero que esteja assim. Então, nessa estrutura, globalização e pobreza, ele localizou diversos. Então, aqui seria o caso de se abrir, tá? Mas é isso que eu estou falando. Ele busca em toda a descrição do documento e no conteúdo. Então, algumas vezes vai retornar um número muito maior e você vai ter que abrir o documento, no caso aqui do item, para verificar se é aquilo mesmo que você quer. Mas a gente vai voltar na pesquisa e vai fazer diversos exemplos. O que eu gostaria de fixar com vocês é a estrutura da apresentação dessa biblioteca digital. Ela é organizada em coleções, igual como eu apresentei o TEOS, né? No caso, o TEOS, a coleção é o próprio título da revista, e os itens, lá naquele exemplo, né, são os artigos. Então, a unidade, né, o documento, a folha de papel ou o livro digital será sempre um item. E esse item ele vai ter uma descrição pormenorizada de quem colocou o documento na base. Tá? Isso também a gente vai ver. Então, você pode explorar, a partir desse link aqui inicial, né, a biblioteca por palavra-chave, por coleções, por itens e coleções de imagens. Aqui, gente, eu vou colocar de trás para diante. É uma das grandes novidades do Omeca. Alguém está falando. Seria melhor sempre, quando quiser fazer pergunta, levantar a mãozinha, porque eu não estou vendo quem está falando, aí eu me perco um pouco. E quem não estiver fazendo intervenção, colocar no microfone no mudo, que aí fica melhor. Mas, se possível, quando quiser falar, só levantar a mãozinha que o Carlinho está vendo e aí ele interrompe. É melhor perguntar na hora que fixa melhor. Então, vamos lá. A Biblioteca Digital Omeca, ela permite colecionarmos imagens, né? Sejam fotografias, sejam cartazes, o que for, né? E eu incentivo muito de que se use, que se faça a memória, né? Nós temos
acervos fotográficos aí e que podem se perder. Então, como aqui é o exemplo daqui do DF mesmo, e é mesmo exemplificativo. É um álbum de fotografia em que você, item por item, você descreve. Então, se cada núcleo, né, se cada regional começasse a elaborar o seu álbum de fotografia, tá, o seu carômetro, o que fosse, tá, nós íamos enriquecer muito, né, essa dimensão da memória, né, das nossas comunidades. Então, isso aqui é exemplificativo, ficou, né, só esse grupo aqui de fotografias, mas para que se perceba quão útil isso aqui pode ser, né? Então, aí, né, o encontro com o Maurício. Então, o título, a data precisa, no caso a gente tinha a data precisa, que era recente, qual é o assunto que colocamos, né? A descrição desse material, e olha só a riqueza, você pode pormenorizar, colocar o nome de todas as pessoas, né? A Rosa Caraça, por exemplo, está no Nordeste já tem muito tempo, mas é a nossa grande saudade aqui de Brasília, né? Padre Thierry está no céu, né? Bernard está adoecido em São Paulo, Lucas é nosso companheiro aqui de Brasília, que é diplomata, atualmente ele está em Brasília, mas esteve fora vários anos, tá? Então, é, essa possibilidade, né, de recurso de fotografias, e aí eu vou me focar muito na fotografia, é uma riqueza sem igual para quem pretende, né, registrar a memória da sua comunidade. E é bastante simples a coisa. Olha só, quem está no colo aqui, vocês conhecem, né, a Camila e o Dalmo, e aqui os filhotinhos, né, o Inácio e o Helder. Vamos agora, tá? Então, a fotografia, no caso, cada fotografia seria um item, e o conjunto de fotografias dentro do mesmo tema, uma coleção. Então, vamos supor agora o encontro em Salvador, seria uma coleção. E aí, alguém, né, capturando as fotografias de melhor qualidade, né, e auxiliado por pessoas que possam descrever essa fotografia, vai colocando, né, ao longo dos dias e enriquecendo essa base aí de memória. Ok? Perguntas? Não? Osmar, Pois não. eu estava olhando aqui na hora que eu fui procurar, né? Tipo, globalização e pobreza. Então, ele me coloca, tipo, informação, se é exato, Bolano, né? Isso, vamos já ver. Né? Ok, aí eu marco o que eu quero ali para poder buscar a informação, né? Exato. Vamos lá, então, já que você trouxe, tá? Eu vou fazer em zigue-zague porque é melhor assim. Apareceu a dúvida, a gente põe logo. Então, gente, Tá. a pesquisa eu fiz a mais simples do mundo, né? Primeiro, eu só coloquei na tela. Mas agora a gente vai fazer clicando nesses três pinguinhos. Numa tela de navegação, sempre que aparece três pinguinhos, é que tem mais coisas ali escondido, né? Mais serviços que você pode achar. Então, no caso aqui, são as opções da pesquisa. Então, procurar usando esse tipo de consulta. Palavra-chave é uma palavra que vai, né, estar presente como indicação de organização do assunto. O booleano é aquela operação que a gente coloca isso e isso ou isso. Então, digamos que eu quisesse, né, encontrar Argentina ou Paraguai, né? Eu estou procurando esses dois. Então, eu vou colocar os dois com o conector ou. Então, isso aqui é da técnica mesmo de pesquisa que também o Google usa. Então, as combinações são ou, e não. Tá? Normalmente, com suas combinações. E a outra é essa, né? Correspondência exata. Então, globalização e pobreza. Eu estou querendo que seja na correspondência exata, ou seja, essa frase tal qual está escrita na mesma sequência e com os espaços. Ela me trouxe agora só dois. Tá? E o que
principal que eu queria, porque eu me lembrava que tinha essa frase, não me lembrava em qual documento estava, está aqui nesse documento, que é o arquivo 76 da Assembleia Mundial de 2018. Então, dentro desse documento, tá, vamos encontrar, eu vou dar um Ctrl F aqui, e existe aqui a expressão globalização e pobreza dentro do conjunto das nossas 4 fronteiras discernidas aqui. Então, vou voltar na tela para vocês notarem um detalhe, tá? Quando a gente pesquisou no alto globalização e pobreza e pedimos correspondência exata, é como se a gente colocasse as aspas na frase. É exatamente assim, porque eu me lembro que é assim que eu li no documento. Lembra que eu falei assim? Que às vezes a gente está lembrando, quer achar o documento, leu, mas não sabe qual documento exatamente foi, né? Então, aqui ele apresentou 2 tipos de registro, se você vê aqui na esquerda, né? Tem uma coleção, então aparece na coleção e aparece em um arquivo. O que significa isso? É que ele achou essa frase dentro já do documento propriamente dito. Porque se fosse dentro da indexação, seja do título, do resumo, naqueles campos que nós alimentamos para descrever o documento, ele não, ele apareceria então como item, tá? Então aqui é o arquivo. E o que ele faz também de muito útil? Osmar, Qual é o depois eu tenho uma pergunta, viu? tá? Ele pega o documento que a gente colocou e ele transforma todinho. Você pode copiá-lo todinho navegando na tela do seu computador. Eu quero citar esse trecho. Ele já está fácil, porque alguns PDFs estão bloqueados e aqui ele abre com muita tranquilidade. Tá? Então, qual foi o item que eu encontrei aquele arquivo? Esse aqui também, o documento final da Assembleia Mundial, qual o título, o autor, data, assunto. Então, aqui é a descrição do item, né, do documento. E lá ele foi já direto, ele mergulhou direto no documento e achou o que a gente queria. Rosângela. No momento que você estava fazendo, eu estava buscando aqui. Na hora que eu fui fazer a busca, na procura, eu coloquei em letras maiúsculas. Ele não aceitou. Eu tive que colocar Sério? tudo em letras. Coloca Deixa eu aí, por ver aqui. favor. Eu botei O tudo em letra mesmo maiúscula. termo. Eu botei globalização e pobreza. Do jeitinho que Uhum. você colocou lá, né? Que é correspondência exata, e o restante deixei marcado. Ele não fez leitura. Mas é porque é a correspondência exata. Ele exato tem que estar na mesma fonte, não na mesma, no mesmo. Se Vamos é ver. maiúsculo, ele vai buscar por maiúsculo. Talvez se Ele vai ter você tem que essa. estar exatamente como está É, ele escrito. vai ter Se essa faltar um limitação. acento, se faltar um Para ver Não, se. acento, se faltar coisa, não, ele não exatamente. encontra. Tá certo, Gilda. É porque estava com exata e ele só fez exatamente como estava ali. É, Tá, ok, então, vamos tirar obrigada. o exata, né? Vamos colocar aqui como palavra-chave e vamos ver se ele funciona do mesmo jeito. Ele funciona. Já testou, né? Sim. Aí, no Essa busca caso, por veio uma multidão. Sim, essa Carlinhos? busca, essa busca exata, ela é poderosa, mas tem que ter cuidado, porque você tem que escrever exatamente. Então, é bom para o que o Osmar falou, você buscar um trecho. Você tem lá uma citação de um trecho. Por exemplo, imagine que está lá a citação dos princípios gerais. Aí você chega e pega exatamente ela e bota aí, para você Isso, vamos recuperar o colocar texto isso. completo. E aí é complicado, então tem que ser cuidadoso, viu? Vamos ver princípios gerais com as iniciais minúsculas, mas eu vou pedir agora correspondência exata, porque, em geral, a gente escreve princípios gerais com as iniciais maiúsculas. Vamos ver se a gente vai recuperar. Deu 28. Tem coleção com documentos fundamentais, ele está lá. Tem vários arquivos, ok? E tem o item, que é aquele nosso livrinho azul, que também tem lá princípios gerais.
tá? Eu quero crer que nós temos também um arquivo de áudio dos princípios gerais. Aqui, princípios gerais, com tudo em minúscula, deu 28. Vou alterar agora para as iniciais maiúsculas, ver se altera a recuperação. Não, os mesmos 28. Ok? Carlinhos, você recorda se é o princípio gerais que tem em áudio? É, Eu acho que são a introdução, aprofundamento. Aqui, ó, tá apareceu em aqui. áudio aí. Tá vendo esse íconezinho aqui, como um alto-falante, é um item, princípio geral da comunidade de vida cristã. Então, quando a gente clica, ele vai descrever o item, tá? A data, descreve e coloca aqui, ó, princípio geral da comunidade de vida cristã em áudio processado em text aloud. Isso aqui foi também um teste, né, desse tipo de experimentação de conversão de texto para áudio. Ele está inteiramente aqui, com aquela voz sintética, né, mas está disponível. Então, a biblioteca digital é sempre bom destacar isso. Ela suporta todos os formatos digitais de informação. Então, áudio, os diversos formatos de vídeo, formatos de imagem, né, JPEG, PNG, etc. Os documentos, né, os arquivos de documento, pode ser um Word, pode ser um Excel, os PDFs, né, obviamente. E também aqui, se a gente vai chegar lá, é assim, também permite simplesmente descrever um endereçamento, né? Vamos ver se eu consigo rapidamente chegar aqui. Eu vou pelas coleções que talvez tenha um exemplo melhor. Então, Osmar, aqui nós... só uma Pois não. pergunta rápida, só uma pergunta bem rápida. Eu acho que você já até me respondeu. Todos os arquivos podem ser audíveis, então, em áudio aí? Todos Não, eles? nesse caso, ele foi preparado para ser um áudio. Ele é um arquivo MP3, Tá. tá? Mas Só olha o que só, está marcado. é só o que é de som mesmo, que está como nesse formato. Mas tu colocaste, eu estou entendendo o que tu queres falar, né? Tu queres ir um pouco mais adiante. Ou seja, seria possível a gente transformar em áudio certos documentos que seriam úteis, não é? Por razões óbvias? Sim, Eu pensei até para da Marlene, entendeu? Ou outras pessoas exatamente. que já estejam com a visão ruim também, pessoas mais idosas, né? Exato. Então, eu tô, aqui no meu trabalho, a gente está mergulhado nisso, e anos atrás, né, quando eu fiz esse trabalho aí, eu estava trabalhando com isso, estudando. Então, sim, é possível. Tem softwares hoje que fazem essa transcrição. E para o nosso caso, para a biblioteca digital, o mais prático é isso. Você pega o texto, limpa ele, dá uma arrumadinha, para ele não ficar lendo besteira, né? A besteira é assim, por exemplo, se você colocar um número romano, a maioria dos leitores vai, né, se tiver lá, né, artigo, né, inciso primeiro, né, que é o I romano lá. Aí ele vai ler I, né? Ou então Papa Paulo VI, aí Papa Paulo V. Né? Então você tem que só fazer essas pequenas correções para ficar uma leitura limpinha. Mas isso é de menor importância. Então é isso. A gente pode sim transformar textos em áudio para justamente alcançar uma acessibilidade mais significativa para os nossos recursos aqui de informação, né? Preferencialmente aqueles que são os nossos documentos fundantes. Bom, voltando agora às coleções, tá? Então, eu vou pegar essa coleção aqui, Magistério da Igreja, que dentro dela teremos vários itens, tá? Mas aqui, por exemplo, Laudato Si é uma apresentação PowerPoint. Comissão do Laicato e Bissecularidade, que é aquela Constituição Apostólica das Congregações Marianas, você vai ver aqui, eu vou abrir, não é o documento inteiro, é tão somente o endereço. Então, se clicarmos aqui, ele vai remeter lá para o site do Vaticano, mas vai abrir o documento, né, que é a Constituição Apostólica
sobre as congregações marianas. Por que que está aqui? Porque se a pessoa está numa biblioteca digital especializada em CVX, ela poderá pesquisar isso. Ah, tem aí a Constituição Apostólica, tá? Ou então, o que é que vocês têm sobre congregações marianas? Então, se nós não tivéssemos um documento específico nessa temática, não daria resultado, né? Então, vamos fazer aqui a pesquisa com a própria palavra que já aparece ali. Então, se eu colocar, né, correspondência exata, congregações marianas, minimamente vem esses documentos, dentre eles o item bis secular e dia, tá? Então, além da gente poder colocar arquivos digitais, como imagem, texto, som, a gente também pode criar itens de endereçamento. Mas, claro, a utilidade é fazer uma descrição bem pormenorizada para que se encontre por diversos caminhos, né? No caso aqui, né, a descrição, como está lá, o título do texto, a data que foi assinado e tudo mais, e foi posta numa coleção específica, que é a coleção Magistério da Igreja. Então, uma coleção formada por itens, e esses itens podem ter os mais diferentes formatos de arquivo. Questões? Não, era exatamente isso que eu ia perguntar, a diferença entre arquivo e item. Que arquivo, tudo bem, você tem arquivo de PDF, arquivo de áudio, Uhum. arquivo de imagem, mas o item em si, ele é o quê? Ele é Tá, muito um bom. arquivo é um item é um, um documento que está só indexado, você não tem ele aí em arquivo. O que Exatamente você isso. compreende como item? Tá. Então, esse que eu mostrei agora, né, o bis secular e dia, ele é um item, certo? Porque ele tem uma descrição, tá aqui, né, bis secular e dia. Ele é um item. Eu vou clicar nesse item. Ele não vai me abrir um arquivo. Eu poderia até colocar, se eu achasse conveniente, necessário, é oportuno. Por exemplo, não, eu não confio no site do Vaticano, né? Então ele pode quebrar o link. Como eu tenho certeza, né? O site do Vaticano provavelmente pode durar mais do que a nossa biblioteca digital, então eu não vou duplicar, né? Colocar de novo o mesmo arquivo. Então, nesse caso, que eu acho um bom exemplo, ele é um item, porque o que é que caracteriza o item? É a descrição pormenorizada daquilo que a gente está disponibilizando. Então, o título, no caso, né, da obra, o autor, no caso, o Papa Pio, a data. E aqui na descrição seria o resumo. Posso colocar um resumo mais extenso, permitindo que o usuário, né, o leitor, a leitora, veja com pormenor aquilo que é antes dele abrir. Quem editou? Qual é o formato? Onde foi publicado? Né? Tem direitos? Né? Aí, no caso, a URL e coleção. E aqui que a gente ainda vai ver são as tags, né? São os rótulos, as palavras-chave para eu capturar isso mais facilmente. Essas tags é o alimentador que coloca. Então, quanto mais termos de boa recuperação forem apresentados, mais fácil fica para a recuperação. Então, voltando à tua questão, esse é um item que descreveu inteiramente a Constituição Apostólica, mas não trouxe o arquivo com a Constituição, tá? Mas vamos dizer que a gente pegue essa Constituição Apostólica e transforme em áudio. Então, o áudio que estaria lendo essa Constituição, a gente poderia colocar aqui como arquivo, tá? E se eu quisesse colocar o arquivo do doc, né, do documento Word, eu colocaria no mesmo item. Então, um item pode não ter arquivo algum, mas é exceção, tá? Não é a norma, porque a biblioteca digital a gente espera encontrar o documento, e pode também ter diversos formatos do mesmo documento. São versões. Então, eu posso ter, por exemplo, eu prefiro mandar para alguém, quando é texto, um arquivo PDF, né? Ele não deforma conforme o uso lá do Word. O Word é mais fácil porque a pessoa pode manejar, Uhum, pode editar e uhum. tudo mais. Então, se eu tenho o mesmo item
né? O item descreve a mesma coisa. Eu posso pôr o arquivo PDF e o arquivo Word. A pessoa vai ficar feliz, vai usar aquele que ela bem quiser. Entendi. E se ela tiver em áudio, põe em áudio. Tá claro? Tá. Então, a gente pode dizer assim, todo, todo arquivo é um item, mas nem todo item é um arquivo. Todo arquivo é parte de um item. Parte de um item, mas nem todo Isso, item necessariamente será um arquivo. exatamente. Pode me remeter para outro lugar, tranquilo. Exato. Uhum, É entendi. principalmente Item nisso, é né? cadastro. Item é o cadastro na biblioteca digital. Qualquer Aham, cadastro na aham, biblioteca digital é um item. Aí pode ser uma aham. imagem, pode Sim, ser um entendi, link, entendi, pode ser um entendi. arquivo, assim por diante. Uhum, Porque, assim, entendi. essa Obrigada. novidade nas bibliotecas ela é bem recente, né? Bibliotecas europeias, quando você tem, por exemplo, uma biblioteca, uma coleção de arte, tudo que fala sobre aquilo está no mesmo ambiente. As bibliotecas mais clássicas, não. Você quer livro, você vai na estanteria. Você quer ver uma revista, você vai na coleção de revistas. Você quer um áudio, vai na coleção de áudio, né? Então, o mesmo assunto. Aqui a gente faz isso, né? Como ela é digital, a gente põe no mesmo endereço, ok? Então, recapitulando, coleções, itens e arquivos. Ponto. Essa é a estrutura da biblioteca digital. Tem imagens também. Agora nós vamos às palavras-chave ou às tags. Eu não sou anti-americanismo nem enjoado, mas quando a gente tem a palavra em português, eu prefiro, né? Tags ainda não pegou muito, mesmo que eu use bastante, mas não. Mas tags, tá? Tags são os rótulos, né? As etiquetas, no caso, e é um termo que se usa bastante na indexação aqui de biblioteca digital. Mas essas palavras-chave, você pode vê-las todas de uma vez só. E, no caso, ela dá um efeito gráfico, onde tiver mais coisas sobre aquela, indexado debaixo daquela tag, né, daquela palavra-chave, ele vai dar destaque. Claro que exercícios espirituais, né, pula aí nos olhos, porque tem muita coisa indexada com essa tag. Espiritualidade nascendo aí, documento constitutivo, você vai vendo, né? Então, vamos ver coisas menos, né? Tem coisa no Quênia, né? O que é que tem sobre mulher? Tem bem o tamanho, né, do termo mulher está bem pequenininho. Vamos ver quantos documentos nós temos, né? Quantos itens nós temos. Temos só um indexado com a questão mulher. É um trabalho, né, da Cristologia do Magis 5. Existem outros documentos onde a palavra mulher é mencionada. Aqui está um bom exemplo. Então, apareceu só um, porque só um item foi indexado com o termo mulher. Olha aqui as tags, está vendo? Bem aqui onde eu estou destacando com o mouse. Então, ele foi indexado com cristologia, feminismo, Jesus Cristo, mulher e samaritano. Não sei se feminismo vai ter um pouco mais do que um. Pelo menos esse já está, a gente já sabe. Então, não tem. Só tem esse mesmo indexado. Gente, quando eu falo indexado, tá? É o item onde os campos, né, foram descritos e ele achou, no caso, nas tags, as palavras que foram alimentadas por quem ingressou aquele documento. Se a pessoa não colocou, não vai aparecer nas tags. Por isso que eu digo da vantagem do documento ser indexado. Então, eu vou usar agora a mesma palavra, por exemplo, feminismo, tá? Na pesquisa, aqui no alto, naquela caixinha ali. Espero que tenha pelo menos mais do que um. Deu 2. Aquele que a gente já conhecia e uma reunião lá do Chile, um roteiro de reuniões que a CVX do Chile colocou. A palavra feminismo deve aparecer em algum trecho do texto. Tá? Eu posso procurar aqui. Aqui. Qualquer machismo ou feminismo que pretende apropriar-se do humano desvirtua essa realidade rica e complexa, etc, etc. Bom, vamos voltar à pesquisa, que é um item bastante delicado ainda. Mas
há outro item muito importante antes de voltar na pesquisa. É como você pode contribuir. Há todo um capítulo, gente, sobre a contribuição e direitos de autor. Eu tenho uma colega que, por sorte, ela não está aqui do meu lado, mas ela é muito severa no controle de direito de autor. E o pessoal brinca que eu sou o anarquista do direito de autor, então eu não sou uma boa referência para falar de direito de autor, mas devemos ter cuidado, porque se a gente viola direito de autor publicamente numa biblioteca que é de uma organização católica, isso pode nos dar problema. Há soluções para isso? Há. A gente pode deixar documentos restritos e só pessoas que têm cadastro, qualquer pessoa da CVX pode se cadastrar. Vocês estão vendo que qualquer pessoa pode entrar, não tem barreira. Mas pode ser que a gente queira colocar um documento que pode causar algum problema, né, de direitos de autor, a gente põe restrito e só pessoas que já fizeram o seu cadastro lá podem entrar. Isso é uma coisa que a gente pode ver num momento mais oportuno, não hoje, talvez confunda. Mas vamos voltar, como é que eu contribuo? Eu tenho um documento muito legal da minha CVX, a gente produziu aqui um roteiro de reunião, né, de reflexão ótima, ou mesmo uma fotografia. Poxa, gente, eu tenho uma fotografia do encontro lá mundial de Itaici, né, da CVX Mundial em Itaici. É uma preciosidade. O que é que eu faço com isso? Então, você vai ver aqui em ajuda, envie material. Vai aparecer uma tela em inglês, mas ela é razoavelmente compreensível. Então, que tipo de documento você quer mandar? É texto? Né? No caso, vamos usar como se fosse a fotografia. Não, é uma imagem. Aí você vem aqui nesse Select e você vai escolher o arquivo. Tá? Então, você vai escolher o arquivo como você mandaria em outra pasta qualquer. Tá? Ainda bem que a minha pasta aqui... Ó, eu vou mandar a fotografia da Léa Garcia. Já está aqui. Eu vou agora descrever que fotografia é essa. É a Léa Garcia, etc. e tal. Quem é que está mandando? Coloco qual é o e-mail. Coloquei. Pronto. Essa contribuição já é valiosa, principalmente se você disser quem é que está mandando. Porque ou o Carlinhos ou eu vamos entrar em contato com você e dizer assim, essa fotografia foi onde? Em que ano? Né? Ou esse texto, né? Se o texto não... Porque normalmente o texto é mais fácil, porque na folha de rosto já vem todos os dados necessários para sua catalogação. Uma fotografia não, precisa de mais detalhes. Tá? Então, essa página aqui seria uma página muito importante da gente, assim, se animar a contribuir. Né? Um arquivo, um texto. Não é para você criar, escrever algo. É algo que você já tem em meio digital, que você acha justo, útil ou necessário ter na biblioteca digital da CVX. O que eu recomendaria muito é fotografia antiga. Tem fotografia antiga, não, sabe, não deixa aí. Coloca logo, digitaliza se ela estiver em papel, tá? E contribui aqui para a coleção de fotografia da CVX. Questões? Osmar, e lembrando que tem também um e-mail específico da Biblioteca Digital, que é B de bola, B de biblioteca, D de digital, @cvx.org.br, que vocês podem mandar material para a gente, e aí a gente faz o cadastro também, tá? Aí esse endereço de e-mail é gerenciado por Osmar e por mim, e a gente faz esse cadastro. E aí pode ser um áudio também, não precisa ser somente imagem, áudio, PDF, um arquivo que você tem. A Gina, que é rica no baú dela lá, né? Então, ela tem um texto antigo e quer digitalizar. Digitaliza, e aí a gente carrega aqui. Osmar, uma
Uma vez que eu achei o item que eu quero, como é que eu baixo o arquivo? Se tiver arquivo. Mostra aí onde é que Tá, está o vamos arquivo. lá. Então, aqui eu vou pegar uma palavra-chave, só como eu vou entrar, né? Então, vou pegar aqui um texto da espiritualidade naciana. Tem um bocado aqui, refletir para tirar proveito. Gravação de teleconferência transmitida por meio de Microsoft Teams. Então, isso aqui é um exemplo já, então, de... Ele, peguei o errado, não tem aqui, cadê o formato? Não, é um hiperlink isso aqui. Vou pegar a Assembleia Mundial da Argentina. Então, aqui eu estou vendo já a descrição, né? E aqui estou vendo os documentos. Eu vou entrar, então, vamos pegar esse projetos, né? 168. O que que acontece? Aqui é a descrição do item, e aqui está escrito, ó, arquivos. Então, ele, né, se tivessem vários, eles estariam aqui. Então, eu estou vendo o arquivo aqui. Se eu clicar, se eu tiver no navegador de tela grande, mesmo no celular também ele vai abrir. Mas se eu clicar no arquivo, ele vai abrir o arquivo inteiro. Então, nesse caso, como ele é um PDF, no meu navegador, eu iria aqui, né, nesse íconezinho, né, da setinha aí do traço, e baixaria. Aí ele vai abrir, né, a caixa de ferramentas. Ah, não abriu, né? Não apareceu para vocês. Então, ele abriria a caixa de ferramenta para você salvar na partição que você quiser dentro do seu computador. A outra forma, né, tendo o arquivo diante de você, né, a imagem da primeira folha do arquivo, é clicar com o botão da direita, tá, e salvar como, né? Deixa eu ver aqui se ele vai trazer o PDF inteiro. Não, não é o melhor método. Tem que tem que clicar em cima. Você já fez de outro modo, Carlinhos? Porque eu estou vendo que aqui nesse computador eu estou podendo salvar Isso. clicando nele. Clica nele. Então, aquela imagem que aparece é da primeira, é uma prévia, que Isso. chama de thumbnail, a imagem pequena da primeira página. Então, a gente clica e vai abrir. Isso porque é PDF. Outros tipos de documentos, se por acaso a gente tem um Word, alguma coisa, não vai ter essa prévia. Vai ter o link lá, você vai clicar e vai baixar. Tá certo, pessoal? E o esquema de palavra-chave é muito interessante porque você já vê ali mais ou menos você quer navegar por tema. Então também é bem interessante isso aí que o Osmar mostrou. Essa nuvem de palavras, o tamanho da palavra vai depender da frequência de itens daquele tema. Perguntas, eu acho que Osmar, você cobriu bastante e seria bom quem está vendo pela primeira vez ou quem tentou ver e não achou, e não conseguiu usar, colocar perguntas. Tem um problema nessa ferramenta, antes que alguém fale, é que as buscas têm que ser com mais de 3 letras. Então, não dá para botar palavras somente com 3 CVX. letras. Né? Só Então, CVX tem que não ser mais acho. de 3 letras. Gilda, pode falar. Eu tenho um monte de dúvida. Não é dúvida, não. É coisas para a gente conversar. A primeira coisa é assim, eu acho que uma das maiores necessidades que talvez o pessoal tenha, além dos documentos, CVX e tal, mas que eu sinto assim, que o pessoal pede tipo modelo de reunião de revisão de vida, modelo de reunião com uma determinada temática, ou mesmo coisas que a gente desenvolve, por exemplo, agora a SEM fez aquele conjunto todo de discernimento, né, para toda a CVX. Esses documentos a gente consegue enviar para a biblioteca, porque eu acho que é o grande repositório, né, que deve estar tudo isso, e a gente pode sugerir qual é a palavra-chave dele, ou Deve, Gilda. porque assim, Deve. se a gente, eu acho que
se eu sou assessor de uma comunidade e poxa, eu quero fazer uma reunião de revisão de vida, eu vou entrar ali com uma palavra-chave tipo reuniões ou revisão de vida, né? E aí vai Bota aí aparecer roteiro, Osmar, bota Roteiro, vamos ver roteiro. ou roteiro. roteiros, entendeu? Alguma coisa assim que me ajude. E isso era uma coisa que eu queria falar. É isso, roteiro de oração, roteiro de reunião, essas coisas. Isso. A Então, é outra coisa, possível, respondendo sim, você, é possível. E sempre quando alguém manda documentos para a gente questiona quais são as palavras-chave. Então, a ótimo. pessoa que vai enviar é É que que já fala. já Uhum, tem um domínio daquilo que tem, uhum, entendeu? Então, por tá, exemplo, aqui, ó, entendi. roteiro de Roteiro de reunião, reunião. tá Uhum, vendo? legal, Então, legal. nas tags aqui, tem vários roteiros. Então, se clicar aqui na tag roteiro de reunião, deve aparecer outros também, tá vendo? Uhum, uhum. Então, se o que tiver, ainda mais você que fez o curso agora de formação, e tiver de material, Pois é, vamos isso era alimentar. outra coisa que eu ia falar. Essa era outra coisa que eu ia falar. Eu tenho muita coisa de Manresa, né? Desde assim, as decisões que foram tomadas, o próprio roteiro que foi usado lá, a metodologia. Eu vou organizar esse material para mandar, porque às vezes alguém me pede, aí eu fico mandando do meu e vou mandando. Eu acho que isso é um tesouro da CVX, né? Exato. E tem que estar com a CVX. Da mesma forma, o que eu tenho aqui de reuniões, que eu acho assim, que isso tem que ser uma insistência com coordenadores de comunidade, com assessores de comunidade, o pessoal que está sempre criando coisa para não esquecer de mandar. Né? Sim. Porque você vê essa parte de fotografias, isso é um tesouro para a gente, né? Há É. 15 dias atrás, a gente teve aqui no Rio uma reunião do Núcleo Apostólico e a gente estava falando sobre a questão do envelhecimento das nossas comunidades aqui no Rio e como registrar essa memória. A fotografia Fale é por você, tá? Eu maravilhosa. sou Ah, sim, mas entende? A gente tem que ter um registro disso, tem que ter. E sim. eu sei que se a gente for procurar, todo mundo tem muita foto de eventos, né? Teve a festa de São João, tem não sei quantas fotos. Quando a gente. Basta ver os nossos grupos de WhatsApp, tem qualquer evento da CVX, a gente manda um monte de foto e esquece de mandar para a biblioteca, né, que poderia estar É. fazendo um arquivo aí, como esses que vocês têm do Distrito Federal, que é uma riqueza isso. O objetivo desse momento é justamente a gente fazer um material para divulgar mais, tanto para usar Uhum, quanto para contribuir. assim. Uhum, Então, é o que a gente espera a partir de agora. A gente já fez isso no momento passado, está fazendo de novo, e talvez agora com material mais permanente, é, para que as pessoas usem mais e possam contribuir mais. Tá? é. Essa biblioteca, para quem faz estudos, assessores, coordenadores, É uma é riqueza, extremamente rica, é uma né? riqueza. Extremamente rica. Agora, Infelizmente, as pessoas não têm utilizado, né? eu vou falar uma outra coisa. Lá em Manresa, que foi um encontro assim que tentou levantar, sobretudo, prioridades na área de formação, e assim, foi unânime que a CBX precisa ter um repositório desse material todo, né, que se tem pelo mundo inteiro, né? É, Lógico que a gente tem a dificuldade da língua, a gente tem a dificuldade das traduções, tem tudo isso. Mas, assim, eu acho que o que a gente já tem é uma riqueza para toda a CVX, né? E assim, eu não sei se depois que a gente voltou, o grupo de delegados da América Latina tem se reunido, eu vou começar a falar disso para eles, entendeu? O meu e espanhol tosco, mas tem muito material em espanhol, tem né? muito espanhol, material espanhol Até por também. conta do Magis, até por conta do Isso, Magis. Eu isso. acho que isso, assim, a gente tem que, sabe, falar com eles, porque o pessoal tem material também para colocar,
né? E que Sim. pode ter essa troca. E assim, É, de repente estão aí pensando o que que a gente vai fazer, o que que vai montar, e tem uma estrutura pronta que pode receber aham, isso, sim. né? E tanto que essa questão, por exemplo, quando se apresentou, né, na América Latina, se quis, aliás, formalmente somos a Biblioteca da América Latina, tanto que ela, Sim, alguns trechos ótimo, está em português ótimo. e Tem espanhol, espanhol. mas efetivamente não está acontecendo. E É, houve um murmúrio que seria também, né, mundial. A mundial também precisa de um É, repositório. O que a gente é, pode garantir é é que isso. Bahia e Pará, né, liderou o movimento precursor da Biblioteca De Digital da independência da CVX. biblioteca da CVX. vou passar a palavra para a Gina, Imagina. que ela levantou a mão só para na Uhum. época do Alexandre como coordenador, no CELAM foi proposto isso, que a nossa biblioteca desse suporte. Só que a gente avançou nisso e recuou de novo. Primeiro porque a gente não tinha infraestrutura, a gente paga uma assinatura básica do serviço, então se for para ampliar, a gente precisa pagar uma assinatura melhor, né? Porque vai ter outros plugins que vai facilitar todo o processo. E tiveram poucas contribuições efetivas da CVX latino-americana para o espaço, né? Teve um ou dois livros do pessoal, link, material que o pessoal mandou. Mas, enfim, tá aí. A gente começar, acho que a gente retoma para começar pequeno novamente, como uma biblioteca digital, é, em português e espanhol, e quem quiser contribuir de qualquer lugar do mundo pode contribuir e acessar, está na internet. Imagina, mudo. Meu computador me avisou que eu estava falando para mim mesmo. Quando a Gilda começou a falar do curso lá, eu pensei que ela fosse perguntar se precisava de traduzir os textos, porque eu participei do curso de assessores latino-americanos, que eles chamam de guias, né? Ano passado, e eles falaram com todas as letras que tudo que estava lá era livre, podia usar. Mas eu fiquei assim de botar, porque às vezes eu leio espanhol bem, e às vezes eu fico em dúvida com uma outra coisa. Então, o único que eu botei traduzido. Botei em espanhol e botei a tradução que eu fiz, porque eu achei que era um material muito bom. Mas, assim, eu não botei o resto, né? E ali tem muito material. E eu não botei por isso, porque está em espanhol. Não seria problema, então. Eu acho que não. Não é? Assim, claro que a língua é um problema, mas quem tiver dificuldade, a gente tem um Google Translate que não é bom, mas quebra o galho. Assim, para uma coisa ou outra, Minha experiência com o Google Translate. Uma das atividades que eu tinha que fazer lá era fazer um roteiro de reunião. Eu escrevi, claro que eu escrevi mais já em espanhol mesmo, mas eu resolvi dar uma conferida no Google Translate, né? Sabe como ele traduziu o canto final? Última esquina. Realmente, tá bom. é o canto, é Mas o dá, no dia canto, de Canto é. entender realmente dá. Não, mas assim, não para produzir texto não é bom, mas É, é. para Não. leitura do texto ele ajuda bastante. Ajuda Então, bastante, ajuda bastante. E eu então E outra acho eu não coisa teria é, que isso é uma pudor. coisa que a gente vai ter sempre problema, porque você não consegue abranger todas as línguas que são faladas, né? Mas, assim, pelo menos as línguas oficiais da CBX, lógico, trazer um texto em inglês, trazer um texto em francês, acho que já é mais difícil ainda, né? O espanhol você tem uma certa familiaridade, você consegue, né? E também, assim, a gente pode também ir mobilizando pessoas que possam traduzir, não digo textos de 20 páginas, 30 páginas, um livro, mas né, uma comunicação aqui, outra comunicação ali, a gente vai formando essa coisa bilíngue, né? A gente É, é um consegue trabalhar, exemplo como a bem gente tem a concreto. projetos, né? Como a gente tem a Isso. projetos. Por exemplo, aquele livro de receitas que agora a gente está publicando, toda quinta uma receita. Aquilo é uma obra preciosa, que ficou perdida, né? Aí conseguimos uma imagem, são dois PDFs que a gente tem, mas se ele tivesse sido produzido em PDF, tivesse ficado aqui na biblioteca digital, estava preservado. Porque eu acho que tem várias funções que a biblioteca
repercute a função de bibliotecas em geral. Uma delas é manancial de acervo de consulta, utilização e estudo. Essa é a função primeira de uma biblioteca, né? O Ranganathan, um pensador indiano da nossa área, ele tem 5 regras que se aplicam à biblioteca digital. A número 1 é: o livro é para ser usado. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Os itens que estão aqui presentes são para serem usados. Aí vem essa segunda questão: o livro, cada livro, seu leitor, e a terceira, cada leitor, seu livro. Pode ser que aquele documento em espanhol, francês ou outra língua não sirva para todo mundo, mas terá alguém que fará bom uso. Tá? A outra coisa que também é o objetivo da biblioteca digital, que é das bibliotecas em geral, é poupar o tempo do leitor, da leitora. Então, quanto mais bem indexado tiver o documento, facilmente ele será achado. Mas quanto mais concentrarmos documentos referentes aos nossos interesses, melhor será para qualquer pessoa. Ela vai saber que aqui é um repositório seguro. Eu quero saber documentos históricos sobre congregação mariana, vou achar. Quero espiritualidade naciana, vou achar. Se eu não encontrar o documento, vou encontrar pelo menos a pista, o link, né? Por exemplo, as conferências, as palestras do Magis. Estão no YouTube. Então, a gente pode também fazer ligação de link para recursos no YouTube. Então, aqui, o manancial, a possibilidade, né, de ser serviço é muito grande. E a outra coisa, já o tempo já corre, daqui a pouco eu tenho reunião da Magis 6, tá? Só para me fazer de dramático aqui, mas é verdade, tinha que ter sido na semana passada, mas não pôde. Mas, enfim, da minha parte eu já encerrei, mas o que eu queria reforçar? Você manda um arquivo, se ele for um arquivo de texto, facilmente a gente vai descrever, porque vai estar o nome do autor, o conteúdo e tudo mais. É mais complicado quando é fotografia, que aí você vai ter que mandar os detalhes da fotografia naquele campozinho lá. Se não couber, manda por e-mail. Tá? Mas é começar, não precisa mandar todas as fotografias do mundo, todos os textos do mundo, né? Essa já é uma boa saída para perder mesmo o medo. Gente, é isso, a gente vai fazer outros encontros, espero, e que a gente aumente aí o acesso e o uso da nossa biblioteca digital. Isso, e qualquer dúvida, procurem por mim, né, por Osmar, no endereço, ou por WhatsApp, vocês têm, né, a gente não vai divulgar porque isso aqui vai ficar gravado, ou por nosso e-mail, bd, biblioteca de digital, bd@cvx.org.br. Nilton, tá esperando você entrar novamente para saber se tem alguma pergunta também. Tem que ter uma foto também, né? Todo mundo Tira abre, aí, por tira aí. favor, a câmera. Eu vou fechar a gravação, tá? Porque então já encerrou essa parte toda. Então,